Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Casale.com e ao curso completo de HTML. Eu sou o Márcio e nós vamos hoje falar sobre a aula número 4, Atributos HTML. Então acesse casale.com/app, clique em HTML para acessar a página do curso e depois vamos aqui clicar em Atributos HTML. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar os atributos HTML. Então, nós vimos que os elementos, as tags, como eles são criados, e os atributos, eles servem para prover algumas informações extras a esses elementos. Então, todos os elementos HTML, eles podem conter um ou mais atributos. Eles são sempre adicionados na tag de abertura, nunca na de fechamento do elemento, e a sua estrutura básica é composta, como diz aqui, de um atributo e um valor. Então, nesta aula, nós vamos falar de alguns atributos principais de algumas tags. E mais adiante, em outras lições, conforme nós formos estudar os atributos, os elementos ou as tags em mais detalhes, aí nós vamos ver todos os atributos referentes a esses elementos. Mas, por hora, vamos falar dos principais. Então, vamos começar aqui pelo atributo href. href ele já foi utilizado anteriormente e ele é utilizado com a tag A, que é a tag para criar uma URL, um link. Então, por exemplo, a href igual, abre aspas duplas, adiciona a URL para a qual o conteúdo deverá ser direcionado e fecha aspas duplas. Então, se eu executar este código no navegador, você repara que nós temos aqui a href casale.com, Casale, que é o texto que será exibido, e aqui nós adicionamos o elemento, fechamos a tag A. E a saída é o texto num formato de link. Então, ao clicar neste link, nós seremos redirecionados para a tela do Casale. Então, eu vou clicar com o botão direito e abrir em uma nova aba, e você repare que a página do Casale foi aberta. Vamos falar de um outro atributo, que é um atributo muito importante usado para imagens, que é o src, que vem de source. Então, nós já vimos ele anteriormente, e ele é utilizado com a tag img, que é a tag que exibe imagens. E ele serve para você dizer o caminho da imagem que será exibida. Então, na nossa tag imagem, ou img, nós adicionamos o atributo src igual e o conteúdo ou a URL da nossa imagem. Então, nós vamos falar dessas URLs em mais detalhes em outras lições. Aqui nós estamos usando uma URL que nós chamamos de relativa, que é uma URL que está hospedada dentro aqui desse sistema. Então, nós não precisamos colocar a URL completa dela, que seria a URL absoluta. E nós veremos também que a imagem ela terá mais atributos recomendados para a criação, mas para estudo nós iremos utilizar somente essa daqui. Se nós executarmos esse código no editor, nós teremos aqui a nossa imagem renderizada. Então, só para recapitular alguns conceitos já estudados, repare que pelo fato desse elemento não ter um conteúdo, não é necessário fechar a sua tag, embora nós pudéssemos fechar, ele funcionaria sem problema, mas é opcional. E repare também como nós utilizamos esses atributos. Então, o nome do atributo ele é somente escrito dessa forma, e depois do sinal de igual, nós preferencialmente iremos utilizar aspas duplas e o conteúdo dela. Então, nós também veremos mais adiante boas práticas de como escrever este código dessa forma, seguindo esses padrões corretos. Vamos falar dos atributos width and height, que significam largura e altura. Então, como você pode imaginar, esses atributos eles dizem o comprimento e altura, respectivamente, e são utilizados principalmente ou normalmente com a tag de imagem, para dizer o tamanho que nós queremos exibir a imagem. Então, repare como que nessa imagem anterior, sem definir uma altura e um comprimento, ela é exibida a imagem completa. Se nós clicarmos aqui, executar o código fonte, passando aqui 200 por 200, repare como o tamanho da imagem ela já mudou. Então, ele até ficou meio achatado. Se nós, por exemplo, alterarmos
tamanho para 300, repare como ele já muda a imagem e fica mais correta. Então, esses dois atributos, eles servem para dizer o comprimento e a altura. E repare que mesmo eles sendo valores numéricos, nós sempre adicionamos como boa prática dentro de aspas duplas. O atributo alt. Então, o atributo alt, ele serve para adicionar um texto alternativo quando a imagem der algum problema. Então, normalmente também é utilizado aqui com a tag mg. E se nós executarmos esse código fonte, repare que o nosso avião ele está sendo exibido. Então, aparentemente esse alt não teve funcionalidade nenhuma. Mas se nós adicionarmos, por exemplo, um texto inválido aqui, uma imagem inválida que por algum motivo não foi carregada, repare como que esse texto do alt ele é exibido aqui. Então, de alguma forma, ele ajuda a sinalizar o texto se ele é correto ou não. Atributo style. Então, o atributo style ele serve para adicionar estilos ou adicionar cor de fonte, tamanho, que ele tem a ver com o CSS, que será estudado a parte básica dentro desse curso, e nós teremos um curso somente de CSS, pois ele é um assunto bastante intenso, imenso e deve ser estudado em outro curso. Então, o atributo style ele é praticamente usado em quase todas os elementos. Acho que todos os elementos suportam, na verdade, a tag style. E se você reparar o que ele tem dentro aqui, por exemplo, esse P que é um parágrafo, style color green. Então aqui nós vamos falar de CSS. Então não tente entender por hora o que isso aqui significa ou como escrever este código, porque nós vamos aprender isso mais adiante. Mas como você pode imaginar aqui, color, green. Então está dizendo que a cor deve ser verde. Então nós vamos ter um texto na cor verde, que é um parágrafo, e esse parágrafo vai efetivamente renderizar na cor verde. Então se eu executar este código, repare como que o texto aqui é exibido na cor verde. Obviamente você pode tentar outras cores, como vermelho, que seria red. Você vê como o texto ele já muda automaticamente. Nós vamos estudar melhor essa parte de CSS mais adiante também. Atributo lang. Então, o atributo lang ele é utilizado na tag HTML. E ele auxilia o navegador a identificar corretamente o conteúdo da página. Então, é importante quando você criar uma página com um conteúdo específico, adicionar essa tag lang para ajudar o navegador a entender melhor qual linguagem que ele está exibindo ou não. No nosso caso, como nós estamos falando de português, o atributo ou a configuração para o português do Brasil seria PT-BR. Então, a sua utilização ficaria dessa forma: HTML, atributo lang, PT-BR. Se eu executar isso aqui, nada vai acontecer, porque ela é uma configuração que não é visualizada, ela não está dentro da tag body, então ela é só uma configuração de página, uma boa prática a definir, embora não obrigatória. Atributo title. Então, o atributo title ele é similar ao atributo alt, mas ao passar o mouse sobre um texto, ele vai exibir como se fosse um campo de informação. Então, você pode usar em atributos, em elementos como P ou IMG. Então, nesse caso aqui, P-Title, informação extra sobre o texto e um texto qualquer. Se nós renderizarmos esse código, aqui nós temos o texto. Se eu deixar o mouse sobre esse texto, repare que essa informação extra sobre o texto será exibido. Ele é bastante útil quando nós temos pouco espaço na tela, mas queremos fornecer alguma informação extra sobre o que nós estamos fazendo. Vamos agora falar de algumas dicas importantes, uma vez que nós estudamos alguns dos atributos HTML. Então vamos lá, são boas práticas para escrita. Embora o HTML permita a escrita de código utilizando letras maiúsculas e minúsculas, recomendação sempre digitar o código usando letra minúscula. Então, se você reparar, todo o código que nós escrevemos até agora, sempre o nome das tags ou dos atributos, sempre letra minúscula.
Uma segunda recomendação é sempre utilizar aspas para indicar os valores. Então, conforme eu disse, mesmo se for um atributo numérico, não importa o tipo de atributo, para facilitar, evitar erros de renderização, sempre utilize as aspas para adicionar o valor a um atributo. Tais aspas podem ser simples ou duplas. Então você poderia aqui adicionar aspas simples ao invés de aspas duplas, que ele vai funcionar da mesma forma. Porém, novamente, recomendação, tente utilizar sempre aspas duplas. Então aqui nós temos alguns códigos que fazem justamente isso. Inclusive, um cenário onde nós poderíamos fazer o uso de aspas duplas seria esse terceiro cenário. Então repare que aqui eu só tenho um texto normal, então eu sempre vou adicionar textos com aspas duplas. Se dentro dos meus textos eu tiver aspas simples, conforme eu tenho aqui, ele vai funcionar corretamente. Agora, se nós tivermos que exibir o nosso atributo, o valor contendo aspas duplas, aí sim você poderia colocar o aspas simples, pois você não pode colocar aspas duplas dentro de aspas duplas. Então, você colocaria aspas simples e aí aspas duplas. Então, seria uma exceção para a utilização das aspas duplas. E você pode ver aqui a saída, como ele é renderizado. Feito isso, então, vamos praticar. Então, conforme eu sempre digo, tente digitar todo esse código para você praticar. E aqui no código de praticar, nós temos um código HTML completo com tudo que foi estudado até agora. Então, eu vou clicar aqui, mas digite você mesmo esse código para praticar e ter certeza que você está aprendendo e fixando todos os conceitos. Então, você vai ver aqui uma imagem, um link, um texto na cor verde e 3 outros parágrafos. Clique em verificar exercício para concluir a sua lição. E então é isso. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se quiser, se inscreva no canal para receber notificações de novos vídeos. E também, se quiser, clique aqui neste link para conhecer o livro de HTML5, que ele pode ser bastante interessante para acompanhá-lo como uma referência. Então eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!